Sem sombra de dúvidas, o comentário que eu mais vejo é das pessoas falando: Matheus, como começar a investir? Eu tenho R$ 100 aqui, aonde que eu coloco esse dinheiro? Renda fixa, renda variável. Matheus, eu vou começar a separar R$ 200 por mês, aonde eu coloco esse dinheiro? E também me perguntam muito como eu aprendi a investir, aonde eu aprendi, né? Me perguntam se eu fiz curso, se eu aprendi sozinho, e tudo que eu sei hoje sobre investimentos, sobre finanças, eu aprendi sozinho, né? Eu não estou falando aqui que você não deve fazer um curso, por exemplo, eu só estou falando o meu exemplo, que eu não fiz nenhum curso, nenhum treinamento, sempre fui muito autodidata, então eu ia atrás de informação, do conteúdo na internet, no Google, no YouTube, então nunca fiz nenhum curso, nem treinamento. Então a ideia desse vídeo aqui é justamente compartilhar com vocês qual foi o processo que eu segui para aprender tudo que eu sei hoje sobre investimentos, sobre finanças. Lembrando que eu não sou nenhum expert em investimentos, eu ainda tenho muito que aprender, porém, o pouco que eu sei eu venho aqui compartilhar com vocês. E a principal dúvida que a gente tem quando vai começar ali a investir, quando começa a se organizar para investir, é justamente não saber aonde, né? Não sabe se escolhe fundo imobiliário, ações, renda fixa, renda variável, então a gente fica completamente perdido. E eu lembro que quando eu entrei no mundo dos investimentos, a primeira coisa que eu tentei foi o day trade, porque estava em alta, todo mundo falando em day trade, que estava ganhando dinheiro muito rápido com day trade, então eu acabei me deixando seduzir por essa falsa promessa. E para quem não sabe, day trade nada mais é do que você comprar e vender ativos em um curto espaço de tempo. Então você vai lá, compra um ativo de uma determinada ação, e aí depois você vende esse ativo por um valor maior e fica com lucro. Só que day trade foi uma ilusão para mim e para muitas outras pessoas, porque é extremamente difícil, extremamente complexo, exige muito, você tem que saber muito, então é mais fácil você perder dinheiro do que ganhar dinheiro. Só que eu também não coloquei todo o meu dinheiro ali no day trade, né? Porque eu não sou burro também a esse ponto. A grande parte do meu dinheiro eu deixei rendendo no Nubank, né, na conta corrente do Nubank, que rendia ali 100% do CDI, não era grande coisa, mas na minha cabeça já era um puto investimento, né, eu estava todo satisfeito, me achando um investidor, porque o meu dinheiro estava ali na conta do Nubank, rendendo 100% do CDI. E eu lembro que na época eu nem sabia o que significava 100% do CDI, não sabia exatamente quanto rendia, mas eu achava o número 100 um número bonito, um número redondo. Eu também não tinha reserva de emergência, que é algo que todo mundo deveria ter, né? Que é aquele dinheiro que a gente deixa ali guardado para usar somente em caso de emergência. E esse valor deve ser equivalente a 6 meses do seu custo de vida. E eu sei que para muitas pessoas o salário é o próprio custo de vida, né? Porque só dá para pagar as contas, pagar alimentação, pagar aluguel, mas o ideal é que o seu salário seja maior do que o seu custo de vida para que você consiga pagar todas as contas e ainda sobrar um dinheiro ali para você poupar, para você investir. Então, voltando, como eu falei, meu dinheiro rendia lá, né? Ficava na conta do Nubank, rendendo 100% do CDI, mas eu não sabia sequer o que era 100% do CDI. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar aprender, entender o que era CDI e também aprender sobre alguns investimentos que eu via lá no próprio aplicativo do Nubank, como, por exemplo, CDBs, LCIs, LCA e também os títulos do Tesouro Direto. Então, eu busquei aprender sobre isso a princípio. Lembrando que todos esses investimentos que eu acabei de falar são de renda fixa, que é diferente de renda variável. A renda fixa, ela é mais segura, então por isso que eu comecei por ela, mas também eu sabia que mesmo se no futuro eu fosse investir em renda variável, ainda assim, grande parte do meu dinheiro eu iria deixar em renda fixa, né? Como, por exemplo, a reserva de emergência. Então, eu precisava, de toda forma, aprender sobre renda fixa. Eu lembro que, no meu caso, eu deixei todo o meu dinheiro um bom tempo em renda fixa e aí, conforme eu ia aprendendo, né, sobre renda variável, eu ia colocando ali um pouco, investindo aos poucos nos fundos imobiliários, sem pressa, conforme eu ia aprendendo. E assim, quando a gente fala em renda variável, as pessoas já fazem a pergunta: ações ou fundos imobiliários, né? Porque esses são os dois principais investimentos em renda variável. E eu lembro que lá atrás, quando eu tive essa mesma dúvida, eu sentei e me perguntei qual era o meu objetivo ao investir e por que eu estava investindo. E qualquer pessoa que investe ou quer começar a investir, ela tem um objetivo em mente, seja um objetivo mais para longo prazo, como, por exemplo, deixar o dinheiro rendendo ali por tempo indeterminado, ou então um objetivo mais de curto prazo, né? Como, por exemplo, juntar um dinheiro, investir por uns 2, 3 anos para construir uma casa própria, investir por 1, 2 anos para fazer uma viagem. E no meu caso, eu percebi que meus objetivos eram mais para longo prazo, então fazia mais sentido eu investir em renda variável. E aí que veio a pergunta, né? Ações ou fundos imobiliários? E antes de decidir em qual eu iria investir, eu resolvi estudar o básico de cada um. Então eu estudei o básico de fundos imobiliários, estudei o básico de ações, e aí depois de ter entendido as principais diferenças de cada um, eu cheguei à conclusão de que, para mim,
seria mais interessante eu investir em fundos imobiliários. E eu precisei entender a diferença de cada um, porque a principal característica deles é que são investimentos de renda variável. Então, tanto o preço das ações como o preço das cotas dos fundos imobiliários vão variar diariamente durante os pregões da Bolsa. As negociações da nossa Bolsa de Valores ocorrem de segunda a sexta-feira, entre 10 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, durante esse período, o preço, dos ativos vão variar e isso é o básico que qualquer pessoa que queira investir em renda variável deve saber. Só que quando a gente fala em fundos imobiliários, a gente está se expondo ao setor imobiliário, até porque o dinheiro que a gente investe ali no fundo é destinado para o setor imobiliário. E além disso, os fundos imobiliários são obrigados a distribuírem no mínimo 95% dos lucros para quem é cotista. E agora você pode se perguntar aí como é que um fundo imobiliário ele cresce se ele é obrigado a pagar no mínimo 95% dos seus lucros para os cotistas. E para um fundo imobiliário crescer, ele usa de 2 artifícios. O primeiro dele é a subscrição, que no caso ele chega ali no mercado e anuncia que tem novas cotas, que vai emitir novas cotas, então vem investidores, compram essas cotas e aí automaticamente esse fundo ele capta mais dinheiro que ele pode usar, por exemplo, para comprar um novo imóvel. E a segunda opção também que ele pode fazer é pegar dívidas. Já quando a gente fala em ações, as empresas elas não são obrigadas a distribuírem 95% dos seus lucros. Elas podem optar em distribuir um pouco mais ou um pouco menos, Isso vai depender da política de cada companhia. E como essas empresas elas podem optar por não distribuir ali os lucros, então o que elas fazem com esses lucros? Provavelmente ela vai pegar esse dinheiro e vai reinvestir no próprio negócio e aí automaticamente a empresa vai continuar crescendo e quando uma empresa continua crescendo, a tendência é que o valor da ação dela continue crescendo ao longo do tempo. Então, no final das contas, ações de boas empresas tendem a ter uma valorização maior do que os fundos imobiliários ao longo do tempo. Então, foi aí que eu entendi a diferença entre fundos imobiliários e ações. Então, quando a gente investe em fundos imobiliários, basicamente a gente está focado em receber ali aquela renda passiva todos os meses, que são os dividendos caindo na nossa conta. Agora, quando a gente investe em ações, a gente pode comprar ações de diversas empresas, dos mais variados segmentos da nossa economia, como, por exemplo, empresa de banco, empresa de saneamento, energia, e automaticamente se expor ao crescimento dessas empresas. E aí, depois de ter entendido as principais diferenças de cada um, eu me interessei pelos dois, porém, resolvi começar pelos fundos imobiliários, porque, para mim, eu achava mais fácil analisar um fundo e também porque me agradava bastante a ideia de receber ali uma renda passiva todos os meses, dos fundos imobiliários. Só que aí me surgiu a próxima dúvida, quais fundos eu vou comprar? E assim, você vai perceber que quando você começar a entender o básico de renda fixa, fundos imobiliários e ações, você vai meio que sentir uma pontada do tipo, eu me sinto mais seguro investindo nisso, eu me sinto mais seguro investindo naquilo. Então você vai meio que começar a descobrir qual é o seu perfil de investidor, porque todo mundo tem um perfil de investidor, que são 3. O primeiro perfil é o perfil conservador, As pessoas que se enquadram nesse perfil têm a maior parte do seu dinheiro investido em renda fixa, Porque essas pessoas não querem correr risco. Isso não significa que esse perfil não investe em renda variável. Ele investe, porém, é um percentual menor. O segundo perfil é o moderado, que é o investidor que está no meio do caminho ali, Ele deixa meio a meio, uma parte em renda variável, outra parte em renda fixa. E o terceiro perfil, que é o perfil do arrojado, é o investidor que investe grande parte do seu dinheiro em renda variável, porque ele não tem medo de correr risco. Então, quando a gente começa a entender ali o básico de renda fixa, fundos imobiliários e ações, a gente automaticamente, sem precisar se aprofundar muito, já entende mais ou menos qual é o nosso perfil de investidor. Então eu já sabia a diferença de cada um, percebi que o meu perfil era moderado, puxado para o arrojado, então eu decidi começar a investir pelos fundos imobiliários, até porque eu já sabia mais ou menos analisar um fundo, para poder decidir se eu ia comprar ou não aquele fundo. E como que eu faço para analisar um fundo, para saber se vale a pena ou não comprar aquele fundo? Basicamente eu faço 2 coisas e a primeira delas é abrir os relatórios desse fundo. Todo fundo imobiliário ele solta mensalmente um relatório falando sobre a performance daquele fundo naquele mês. Se você vier nesse site aqui, por exemplo, o Funds Explorer, eu coloquei aqui como exemplo o fundo imobiliário HGLG11, você rolando a tela aqui até embaixo, você vai encontrar aqui o relatório. Tem aqui os relatórios, então tem aqui o relatório gerencial do último mês, abril de 2024, e aqui vai ter todos os detalhes
da performance desse fundo nesse mês. Então, basicamente, eu comecei a analisar os relatórios dos fundos imobiliários, mas óbvio que não adianta nada você abrir um relatório e depois não entender nada do que tem lá dentro. Então, por isso que eu busquei primeiro aprender a analisar um relatório de um fundo imobiliário. Ah, Matheus, e como foi que tu aprendeu a analisar um relatório de um fundo? Eu simplesmente fui no Google, fui no YouTube, rapidinho ali, tem muito conteúdo, muita informação, né, sobre qualquer coisa. Então você só não aprende alguma coisa se você não tiver interesse, porque tem tudo de forma gratuita no Google, no YouTube. Inclusive, desde quando eu comecei a estudar sobre investimentos até hoje, qualquer dúvida que eu tenho, eu vou no Google, vou no YouTube. Então eu sugiro, inclusive, que você faça isso. Qualquer dúvida que você tenha, procure no Google, procure no YouTube, porque com certeza tem lá disponível de forma gratuita. Então foi assim que eu comecei a entender, né? Aprendi a analisar um relatório e decidi tomar a decisão se aquele fundo era ou não um bom fundo, se eu deveria ou não ter aquele fundo na minha carteira. E outra coisa, o que eu fazia antes de escolher um fundo era o seguinte: eu vinha aqui no site Funds Explorer, vinha aqui em ferramentas, depois vinha aqui em ranking de FIIs de fundos imobiliários, depois vinha aqui embaixo, ó, em patrimônio líquido e ordenava do maior para o menor. Então aqui eu tinha em mãos a lista dos maiores fundos imobiliários da nossa bolsa. KNCR11, HGLG11. Então eu selecionava alguns desses fundos, começava a estudar, começava a analisar ali os relatórios e escolhia alguns fundos para comprar, né? E foi assim que eu comecei a tirar o meu dinheiro ali da conta, né, da renda fixa e passar para a renda variável. E aí eu fui para o próximo passo, que era me aprofundar um pouco mais em ações. E as ações, elas têm um pró frente aos fundos imobiliários em relação à fonte de conhecimento. São muitos livros no mercado que falam sobre ações, enquanto que quando se trata de fundos imobiliários, a gente não encontra tanto livro. Então, uma ótima forma de você aprender sobre ações é lendo esses livros. E assim, a gente não pode se prender à ideia de que investir em ações é perigoso, é arriscado. A gente precisa se prender à qualidade da empresa, o tamanho da empresa, né? O significado daquela empresa, porque é isso que vai definir se o investimento é arriscado ou não. Então, basicamente, em ações, eu busco entender como que aquela empresa ela ganha dinheiro, que tipo de negócio é o dela, né? Se ela está dando resultado ou não. Então, isso é o que me faz decidir se eu vou investir ou não naquela empresa. Então, o que funcionou para mim e continua funcionando é ter organização, porque como eu falei antes, né, o principal problema das pessoas é não conseguir decidir ali aonde vai investir. São muitas informações daqui, informações dali, então a pessoa fica completamente perdida. Então bora lá, um resumo do vídeo do que eu fiz para aprender a investir. A primeira coisa foi aprender o básico de renda fixa, para mim fazer ali a minha reserva de emergência, deixar o meu dinheiro guardado até eu aprender sobre renda variável. O segundo ponto foi estudar uma coisa de cada vez. Comecei ali com renda fixa, depois fui para renda variável, fundos imobiliários e depois ações. Porque se você for querer estudar tudo de uma vez, você vai acabar perdendo a cabeça e não vai entender, não vai aprender nada. Outro ponto importante, saber qual era o meu objetivo. Se era um objetivo mais de curto prazo, fazer uma viagem, comprar um carro, comprar uma casa daqui 2, 3 anos, se era um objetivo mais de longo prazo, para deixar o dinheiro ali no investimento por tempo indeterminado. Outro ponto, saber o básico de cada investimento para mim compreender quais eram as principais diferenças e dessa forma descobrir inclusive qual era o meu perfil de investidor. Agora eu quero que você deixe nos comentários aí se você já investe, se quer começar a investir, qual perfil de investidor você acha que você se enquadra. Comenta aí, se inscreva no canal, deixa o like também. Um abraço e valeu!